Saber Direito traz conteúdo para você estudar as provas no processo penal. O curso aborda os princípios, a teoria geral, o ônus da prova e a prova ilegal. As aulas são com o professor Luiz César Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Luiz César, eu sou graduado em Química e em Direito pela Universidade de Brasília, sou pós-graduado, especialista em Direito Penal e Processo Penal, sou perito criminal e trabalho nessa área de perícia há mais ou menos 10 anos. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre o tema de Direito Processual Penal, mais especificamente a forma como a prova é trabalhada no processo penal. Vou começar falando sobre os princípios, em seguida os princípios aplicados, é claro, sempre a produção da prova, certo? No processo penal. Vou falar sobre a teoria geral da prova, vou falar um pouco sobre os indícios, vestígios, toda essa classificação que a gente tem dentro da teoria geral das provas. A gente vai avançar e falar também sobre o ônus da prova, como é que se dividem as responsabilidades referentes ao ônus da prova, tanto para a acusação quanto para a defesa. E, por fim, a gente vai falar como é que é a sistemática, como é que a gente trabalha no processo penal a questão da prova ilícita, tá certo? Bom, começando, a gente tem que falar sobre princípios. Só que quando a gente estuda processo penal, normalmente a gente já fala sobre princípios nas primeiras aulas. Mas aqui eu vou apresentar para vocês uma visão um pouco diferenciada, uma visão relativa a princípios para a prova, para a produção da prova no processo penal. É importantíssimo para que a gente comece a fazer esse estudo, ter uma ideia ainda que superficial do que vem a ser prova. Bom, a gente não precisa agora definir prova, mas a gente tem que pensar o seguinte: imagina aquela situação na qual um amigo seu chega para você e fala: olha, eu comprei uma Ferrari, comprei um carro caríssimo. E você sabe, olha para a cara dele, sabe que ele é meio mentiroso, olha para a cara dele e fala: acho que não é verdade, então prova. Isso é a nossa definição de prova. A princípio a gente vai pensar: prova, confirma, valida o que você está falando. Essa validação, essa confirmação, essa tentativa, melhor dizendo, de validação ou confirmação de uma alegação é a prova para o processo penal. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse artigo ele apresenta a chamada presunção de não culpabilidade. Alguns autores falam que é presunção de inocência, outros defendem que é presunção de não culpabilidade. Para Renato Brasileiro e para Gustavo Henrique Badaró, não importa, essa diferença não importa. No final das contas é a mesma coisa, tanto se você chamar de presunção de inocência quanto presunção de não culpabilidade, é a mesma coisa, tá certo? Os efeitos dessa nomenclatura são os mesmos. Não existe essa distinção tanto para Gustavo Badaró quanto para Renato Brasileiro, é a mesma coisa. Então, princípio da não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência são a mesma coisa. Bom, e o que esse princípio, da não culpabilidade ou presunção de inocência, o que isso muda? Qual que é o efeito desse princípio? Ele tem dois efeitos, basicamente. Primeiro efeito é uma regra de tratamento. O réu ele não pode ser considerado culpado, não pode ser tratado como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse princípio, enquanto regra de tratamento, ele se aplica não só ao Poder Judiciário, mas também a toda a sociedade. Então, até mesmo a imprensa não pode tratar o acusado como se condenado fosse, até que sobrevenha a sentença penal transitada em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado. Bom, o próximo princípio que nós vamos abordar é o nemo tenetur si detegere. O que significa isso? Esse brocado latino significa ninguém pode ser obrigado, ninguém é obrigado a se descobrir, ninguém é obrigado a abandonar o seu estado de inocência. Se o princípio da presunção de inocência que a gente viu anteriormente diz que as pessoas têm que ser tratadas como inocentes e até que sobrevenha a sentença penal condenatória transitada em julgado e que deve a acusação
produzir provas no sentido de confirmar a acusação feita, esse princípio diz o seguinte, que quem tem que produzir as provas é a acusação. Ela não pode obrigar o acusado a abandonar o seu estado de inocência. Ela não pode obrigar o acusado a se autoincriminar. E esse princípio ele não se refere só à garantia de silêncio. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Não é só isso. Ele abarca também a garantia do silêncio, mas ele vai além. Ele diz, em essência, que o acusado ele não pode ser obrigado a cooperar de forma ativa com o processo. Se ele quiser, ele pode não cooperar. Ele não é obrigado a atuar de forma ativa no processo para que sobrevenha ao final a condenação dele mesmo. Pois bem, vamos dar uma olhada no artigo 174 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: no exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte, e aí a gente olha o inciso 4º. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Observe, quando a gente olha esse trecho aqui do inciso 4º, do artigo 174, ele diz que a autoridade mandará que o acusado faça um ditado, que ele escreva as palavras que a autoridade vai ditar. Observe, não parece um contrassenso, não parece algo estranho a autoridade mandar a pessoa escrever alguma coisa? E se a pessoa não quiser escrever, a autoridade vai pegar o braço da pessoa, o delegado vai segurar o braço da pessoa e escrever? Não faz o menor sentido. Isso, aqui nesse caso, a gente tem uma previsão que me parece totalmente contrária a esse princípio, tá certo? Se você parar para pensar, a autoridade mandará o cidadão fazer uma coisa, mandará ele escrever. Ela não está mandando que ele atue de forma ativa, que ele coopere de forma ativa com o processo? Ele não é obrigado. E se ele não é obrigado e não fizer, o que acontece? Ele pode responder pelo crime de desobediência. De modo algum. Ele não vai responder pelo crime de desobediência, tendo em vista que esse princípio do nemo tenetur si detegere diz que ele não é obrigado. Se ele não é obrigado, não tem nenhum efeito esse não atendimento, esse descumprimento, tá certo? Bom, em relação a esse artigo, seria natural a gente pensar, olha, então o artigo 174 do Código de Processo Penal, no seu inciso 4º, ele é inconstitucional. Esse não é o entendimento do STF, não no seguinte sentido, o STF entende que esse inciso, ele tem que ser lido de forma a atender esse princípio. Então, quando ele está dizendo, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. O que tem que ser lido é o seguinte, a autoridade vai solicitar que a pessoa escreva o que for ditado. Se ela se negar, é feito o auto dizendo que ela se negou e pronto. Não sobrevém daí nenhuma condena, nem a prática de nenhum crime, nada disso. Pois bem, continuando, agora a gente pode pensar, a gente já viu dois princípios, o princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência e o princípio do nemo tenetur si detegere, que é essa ideia de que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Pois bem, baliza também o processo penal, está dentro desse escopo do processo penal em relação à produção de provas, em relação ao tema das provas, o princípio da busca pela verdade por parte do juiz. Aqui, o que nós temos é uma busca por uma verdade histórica, por a verdade dos fatos. O juiz ele tem que colocar como sendo o norte dele, como sendo o farol que vai guiar toda a atuação dele durante o processo, a busca pela verdade. E que verdade é essa? É aquela verdade histórica, é uma reconstrução dos fatos. Tudo bem, o processo penal pode não ser o melhor mecanismo para que se reconstrua a história real, a verdade dos fatos, mas é o mecanismo que nós temos dentro da sistemática processual penal. Então, a forma como nós temos de reconstruir fatos criminosos que aconteceram é justamente o processo penal e o objetivo é que a gente produza decisões justas, né? Pois bem, esse princípio da busca pela verdade, que norteia a atividade do juiz para que ele busque sempre a reconstrução dos fatos, aquela reconstrução histórica, a verdade real, né? É uma busca, o juiz tem que buscar essa verdade.
pode ser que não seja atingida, mas ele deve buscar. E é isso que diz o princípio. Deve haver sempre a busca pela verdade real. Bom, e aí, o que esse princípio de busca pela verdade real, de busca pela verdade histórica por parte do juiz garante a ele? Deriva disso, né? O que deriva desse princípio? Bom, deriva o seguinte: o juiz ele tem poderes instrutórios, o juiz pode produzir provas no processo penal. Então, por decorrência desse princípio, o juiz pode, em algum momento, né, em dados momentos, produzir provas. Ele pode ouvir testemunhas que não aquelas arroladas pelas partes. Ele pode solicitar a produção de prova pericial. Nós vamos entrar mais a fundo, vamos abordar esse tema um pouco mais profundamente depois, mas a princípio o que a gente tem que saber é isso. Bom, somado a esse contexto, né, de produção de provas por parte do juiz, de presunção de inocência e de vedação de autoincriminação, a gente tem também o princípio da liberdade das provas, liberdade probatória. E o que significa esse princípio? Ele diz o seguinte: as partes no processo penal podem produzir provas, estão livres para produzir provas da forma como desejarem, da forma como puderem. Existe uma liberdade de produção de provas. Não é como no processo civil, onde as provas elas são direcionadas, né? Então, inclusive, se a gente for parar a pensar, uma das limitações desse princípio é justamente no que tange à produção de provas quanto ao estado das pessoas. O estado das pessoas pelo processo penal só pode ser provado, deve ser provado, né, observando-se as limitações previstas na lei civil. Bom, mas voltando aqui ao processo penal, o que esse princípio quanto à liberdade das provas, o que ele diz? A ampla liberdade, ele diz o seguinte, que essa ampla liberdade que as partes têm para a produção de provas, ela diz respeito ao momento da prova. Então, as provas podem ser produzidas via de regra, né, em qualquer momento, mas existem algumas provas que elas devem observar o momento correto de produção, como, por exemplo, a indicação de testemunhas. Imagina o seguinte, vamos pensar num processo, iniciando aqui, o processo se inicia sempre com a denúncia ou a queixa, né? Então, essa denúncia, ela é feita pelo Ministério Público e já na denúncia o Ministério Público deve apresentar o rol de testemunhas. Esse é o momento correto para ser feito a apresentação do rol de testemunhas. Então, note que o princípio da liberdade probatória garante liberdade quanto ao momento da produção de prova. Pode ser produzido prova em qualquer momento, mas deve-se observar que as provas testemunhais devem ser indicadas já no momento da peça inicial, da denúncia. Tudo bem? E em relação à defesa, né, o mesmo se aplica. A defesa, no momento da resposta à acusação, deve apresentar o rol de testemunhas. Então, bem tranquilo isso. Quanto ao momento da prova, via de regra, liberdade total. Algumas exceções, momento de produção de provas especificadas ali pelo Código de Processo Penal. Bom, além disso, a gente tem liberdade quanto ao tema da prova, tá certo? Qualquer coisa pode ser objeto dessa produção de provas. O juiz ele aceita qualquer coisa, então você pode produzir provas a partir de print de WhatsApp, áudio de conversas telefônicas, né? Fotografias, qualquer coisa pode ser alvo da produção de prova. No entanto, o juiz pode indeferir a produção de provas que ele considerar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes, por exemplo. Já em relação aos meios de prova, a gente tem também uma liberdade que diz o seguinte: nós podemos utilizar qualquer meio de prova. Então, as partes podem produzir qualquer meio de prova. A regra é que se possa utilizar qualquer meio de prova. No entanto, nós temos exceção, que eu já mencionei antes, acabei mencionando antes, que é justamente em relação ao estado das pessoas, que só pode ser provado observando-se as regras da lei civil. Bom, só que a gente tem essa liberdade total de provas, né? A gente viu que tem liberdade quanto ao momento, quanto ao tema e quanto ao meio de prova. Nós vimos que existe essa liberdade
dada pelo processo penal, uma grande liberdade dada aí para que a gente possa produzir provas, seja uma liberdade em relação ao momento da prova, podendo produzir provas a qualquer momento, seja uma liberdade em relação ao tema da prova, o que vai ser tratado, e seja uma liberdade também em relação aos meios de prova. Pois bem, essa liberdade de provas é um princípio ilimitado? É um princípio que não encontra nenhuma barreira? Não, de modo algum. A liberdade das provas encontra a sua limitação justamente na vedação da admissibilidade de provas ilícitas no processo penal. A Constituição é clara, ela diz que não são aceitas provas ilícitas no processo penal. E ela diz isso no seu artigo 5º, inciso 54 e 56. Vamos dar uma olhadinha. O inciso 54 diz o seguinte: ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Vamos voltar aqui um pouco, só para falar desse princípio do devido processo legal. Ele é muito abordado quando a gente estuda princípios de forma geral, quando a gente está falando de princípios no processo penal como um todo. Como o nosso foco aqui são os princípios do processo penal relativos à prova, a gente normalmente não passa por ele, mas vamos falar um pouco sobre ele. Bom, esse princípio do devido processo legal, ele sustenta todo o processo, ele é como se fosse a base do processo penal, do qual se ramificam os outros princípios que vão segurar toda a estrutura do processo. Então, quando a gente falar de princípios, por exemplo, da inadmissibilidade das provas ilícitas, elas decorrem, é claro, desse princípio do devido processo legal. Os princípios decorrem basicamente dele, que é o pilar, o princípio central ali. Continuando, o inciso 56 diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E aí, aqui é interessante que a gente faça uma diferenciação. Nós temos dois tipos de provas ilícitas, que são as provas ilícitas em sentido estrito ou ilegais, que são aquelas que são obtidas a partir da violação de direito material. E nós temos as provas ilegítimas, que seriam aquelas obtidas a partir da violação de normas de direito processual. Mas nesse ponto aqui é interessante a gente voltar um pouquinho, dar uma paradinha e voltar um pouco na teoria geral do processo. O que é o direito material e o que é o direito processual? Bom, a gente pode fazer a seguinte analogia. O direito processual é o encanamento. É como se fosse um encanamento por onde corre o direito material. Então, o direito processual vai dar direcionamento para o direito material. São as regras processuais. Vamos lá. Bom, então, nós já vimos que nós temos o princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Nós temos a impossibilidade da parte acusada, do réu, se autoincriminar. Nós vimos também o princípio da inadmissibilidade, da liberdade das provas, né? Então, a gente tem liberdade total, ampla liberdade para produzir provas, mas essa liberdade total é limitada pelo princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Outra forma de se limitar essa liberdade total de produção de provas é o princípio da proporcionalidade. E o que diz esse princípio? Ele diz que o Estado tem que ter uma atuação razoável, e a medida da razoabilidade é justamente a proporcionalidade. Então, quando nós falamos de uma atuação razoável, estamos falando de uma atuação que vai seguir a proporcionalidade. Bom, o que decorre desse princípio? No caso das provas, né? A possibilidade de utilização de provas ilícitas em favor do réu. O que decorre desse princípio? A possibilidade de que o réu utilize provas ilícitas em seu favor, de que o réu produza provas ilícitas. Olha que coisa estranha. Nós temos, parece estranho à primeira vista, né? Mas olha que coisa. Nós temos um princípio que diz: você tem total liberdade para produzir provas. Outro princípio meio que contradiz esse, dizendo: você não pode produzir provas ilícitas. E o terceiro princípio, que é esse da proporcionalidade, ele garante a possibilidade de que o réu produza provas ilícitas, contrariando o princípio da inadmissibilidade. Existe contradição? Uma contradição
meramente aparente. Por quê? Esses princípios têm que ser interpretados de forma sistêmica, eles têm que ser interpretados de forma que se possa observar o ordenamento jurídico funcionando em toda a sua plenitude. Então, o que é que isso quer dizer? Olha, o princípio da liberdade das provas garante que você pode produzir toda e qualquer prova, mas nenhum princípio é absoluto. Ele é limitado pelo princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Ou seja, você pode produzir qualquer prova que você quiser, desde que ela não seja ilícita. E mais, o princípio da proporcionalidade diz o seguinte: não é razoável que você tenha um Ministério Público dotado de toda a estrutura estatal, todo o poder dele, né? E o réu, sem essa estrutura, ele não possa se defender, né? Ou menos ainda seria razoável você imaginar que, por não admitir uma prova ilícita, um inocente seja culpado e, consequentemente, um condenado seja absolvido. Veja, o Ministério Público tem todo um aparato. O réu não tem esse aparato, o réu não tem à disposição dele a polícia judiciária, por exemplo. E, além disso, se você parar para pensar, condenar um inocente simplesmente por não admitir uma prova ilícita para proteger a lisura do processo, você condena um inocente e, consequentemente, deixa um culpado solto, é um absurdo, né? Seria um contrassenso. Então, no processo penal, de acordo com o princípio da proporcionalidade, é admitido sim o uso de provas ilícitas, mas quando em benefício do réu, jamais em benefício da acusação. Agora, uma questão interessante: seria possível utilizar a tortura como prova de defesa, ou seja, prova para mostrar a defesa, para mostrar a inocência de um réu? A gente entende que não. Por quê? A tortura por si só, ela já elimina qualquer possibilidade de verdade. Então, além da prova ter sido produzida de forma ilícita, ela também, em si, ela é uma prova falsa. Por quê? O que pode acontecer? Uma pessoa pode ser torturada para confessar um crime, e é claro, absolvendo outra, né? Mas a pessoa que foi torturada, ela pode confessar de forma falsa também, devido à tortura. Então, não se admite a tortura para ser utilizada na defesa, para ser utilizada para a absolvição de alguém. Mas se admite provas ilegais para a defesa, jamais para a acusação. Bom, continuando. Uma vez produzida a prova, né, o Ministério Público produz uma prova ou a defesa produz essa prova, ela entra nos autos. Assim que essa prova entra nos autos, ela não pertence mais ao Ministério Público e nem à defesa. Esse é o princípio da comunhão das provas no processo penal. Novamente, uma vez que a prova é inserida no processo, ela já não pertence mais à parte que a produziu, ela pertence agora ao processo. E ela pode ser avaliada de forma benéfica ou não em relação a quem a produziu. Como assim? Pensa o seguinte: o Ministério Público resolve ouvir uma testemunha. Essa testemunha vai lá e começa a falar. Mas no meio da oitiva da testemunha, o Ministério Público percebe que essa testemunha beneficia de forma inegável a defesa. O Ministério Público pode pedir para parar a produção daquela prova, pedir para parar a oitiva da testemunha? De modo algum. Ele pode pedir para que, ao final, se houver uma absolvição, o Ministério Público pode recorrer dessa decisão, falando que a prova foi produzida pelo Ministério Público e deve ser usada para condenação e não para absolvição? De modo algum. A mesma coisa na parte da defesa. A defesa rolou uma testemunha que ele acreditava piamente que seria a testemunha que ajudaria muito ela. Mas chega lá na hora, a testemunha começa a falar e prejudica de forma assombrosa a defesa. A defesa pode desistir dessa testemunha, tendo já ela começado a prestar o depoimento? De modo algum. A defesa pode alegar que ela apresentou a prova, então por isso a prova tem que beneficiar ela. De modo algum. Comunhão das provas. Assim que a prova entra no processo, ela já não pertence mais à parte que a produziu. Ela pertence agora ao processo. Eu falei da testemunha. A testemunha foi ouvida e começou a ser ouvida, e aí o Ministério Público ou a defesa fala: não quero mais ouvir essa testemunha. Isso pode? Não pode, mas, por outro lado, a parte arrolou a testemunha, ela pode desistir dessa testemunha sem sequer escutar
a outra parte. Então, o Ministério Público arrolou uma testemunha. Chegou lá na hora, ele olhou para a testemunha e falou, cara, eu acho que essa testemunha aí, ela não vai falar direito, ela vai dar para trás, eu não quero essa testemunha. Pode fazer isso? Pode, desde que não tenha começado ainda a oitiva da testemunha, tá certo? Começada a oitiva da testemunha, a gente considera que começou a prova. Bom, e o que diz o artigo 401 do nosso Código de Processo Penal? Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Nesse número não se compreendem as que não prestam compromisso e as referidas. E o parágrafo 2º, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado no disposto no artigo 209 desse Código. E o artigo 209 diz o seguinte: quando o juiz julgar necessário, ele poderá ouvir testemunhas além das indicadas pelas partes. Olha só, a parte pode desistir da oitiva da testemunha, tranquilo. E o juiz pode, mesmo com a desistência, falar, não, agora eu quero ouvir aquela testemunha. Vamos pensar aqui, a defesa arrola uma testemunha que ela acredita que vai ser benéfica, mas chega lá, ela vê que aquela testemunha não está muito legal, não está bem, e que ela está tendenciosa ali a ser prejudicial. Ele desiste da oitiva da testemunha, mas o juiz está com uma dúvida muito persistente e ele acha que aquela testemunha pode sanar a dúvida que ele tem. Então, o que ele faz? Tudo bem, a parte desistiu da testemunha, o Ministério Público não arrolou essa testemunha, o Ministério Público não precisa sequer se manifestar. Não importa. Mas eu, juiz, quero ouvir essa testemunha. Eu tenho uma dúvida e eu acho que essa testemunha é que vai esclarecer a minha dúvida. Então, eu vou ouvir essa testemunha. E por que o juiz pode fazer isso? Pelos poderes instrutórios que ele tem, que é decorrente do princípio da busca pela verdade por parte do juiz. Então, note o sistema funcionando, os princípios organizando, funcionando de forma correta, de forma complementar aqui no todo o sistema de processual penal. Bom, agora imagine o seguinte, vamos pensar outro exemplo. Aliás, vamos voltar para o exemplo mais ou menos parecido. O Ministério Público arrola as 8 testemunhas dele, a defesa arrola 5, deixa de arrolar 3 testemunhas. Por quê? Porque ela não quis. Ela deixou de arrolar, ou ela foi buscar uma das testemunhas e não soube o endereço, não conseguiu, então ela arrola apenas 5 testemunhas. Imaginemos o seguinte, que uma dessas testemunhas é chave, é importantíssima para a defesa, mas ela não arrola, deixa passar e não arrola essa testemunha. O que acontece? Nesse caso, a testemunha, a defesa, no caso, ela assume toda a responsabilidade pela sua inatividade probatória. É o que diz o princípio da autorresponsabilidade. As responsabilidades decorrentes da atividade ou inatividade probatória são de responsabilidade exclusiva das partes. As partes se responsabilizam por produzir ou não produzir as provas. Deixei de arrolar a testemunha que era mega importante para mim. Fazer o quê? Você é responsável pela produção das provas. Deixei de indicar uma perícia, deixei de contratar o assistente técnico. Não posso fazer nada. Você é responsável pela produção das provas. Se você não produzir as provas, você que é a parte interessada, ninguém vai produzir por você, a menos que o juiz produza utilizando os poderes instrutórios que ele tem decorrentes do princípio da busca pela verdade. Mas isso não é garantido. E mais, além de não ser garantido, esse poder instrutório do juiz é residual. O juiz não pode sair produzindo quaisquer provas. Ele produz apenas provas que decorrentes de uma grande dúvida que ele tenha. Bom, continuando. Vamos pensar o seguinte, ainda em relação à autorresponsabilidade. O jurista italiano Piero Calamandrei, ele via o processo penal como sendo um jogo. Então, é um jogo no qual você tem as partes opostas, você tem regras bem delimitadas, você tem estratégias. A defesa pode arrolar as 8 testemunhas e ela pode escolher algumas testemunhas que ela acha chave, dentre aquelas que o próprio Ministério Público arrolou, porque se o Ministério Público desistir da oitiva daquela testemunha, ela pode ouvir ainda assim. Então, tem estratégia,
tem as partes, tem regras e tem o juiz também. Então, se a gente vê o processo como um jogo, a responsabilidade das partes, aliás, se a gente vê o processo como um jogo, assim como Piero Calamandrei, a responsabilidade por jogar esse jogo é das partes. Então, a responsabilidade por produzir as provas é da parte. Isso é tranquilo. Bom, outro princípio que nós temos e foi adotado de forma recente aqui no Código de Processo Penal é o princípio da oralidade. Segundo esse princípio, a palavra falada ganha prevalência em relação à palavra escrita. E isso garante, no processo penal, maior celeridade, garante maior rapidez. Bom, e o que decorre desse princípio, da adoção desse princípio? A gente tem alguns subprincípios, algumas decorrências desse princípio. Subprincípios que são o princípio da concentração. A produção de provas agora é concentrada toda em uma única audiência. Ao invés de várias audiências, a gente tem uma só em que se concentra a produção das provas. E isso faz com que o processo seja mais célere, que o processo seja mais rápido. E por que o processo mais célere e mais rápido é interessante? Primeiro, porque a gente respeita a razoável duração do processo penal, né? A gente não pode ter um processo que dure anos e anos a fio, até porque o processo em si já é uma carga muito pesada para o acusado. Para ele carregar essa carga durante anos, é um peso muito grande colocado nas costas dele. E também, no outro espectro aqui, a sociedade tem interesse também na resolução daquele conflito, na resolução daquele processo. Então, quando a gente tem um processo encurtado, um processo mais rápido, mas ainda assim com respeito às garantias, nós temos o atendimento também do interesse da sociedade. E outro argumento é o seguinte: um processo mais célere, se você tem um espaço entre o fato criminoso e a sentença diminuída, é mais provável que você consiga, nesse intervalo de tempo, chegar à verdade real, a verdade buscada pelo juiz, aquele princípio da busca pela verdade dos fatos. Bom, então nós temos esse princípio da concentração, vamos dar uma olhadinha no artigo 400 do Código de Processo Penal. O que ele diz? Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Note que aqui, esse artigo 400, ele apresenta, já no caput aqui, uma série de provas que serão realizadas ali em juízo. Inquirição de testemunhas, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas. Então, tudo isso já vai ser realizado ali em uma única audiência. Princípio da concentração, tudo se concentra em uma única audiência. Bom, o parágrafo 1º diz o seguinte: as provas serão produzidas em uma só audiência. Ele meio que reforça, dizendo que todas as provas vão ser produzidas em uma única audiência. Se tiver outras provas além daquelas que ele citou no artigo 400 a serem produzidas, elas serão nessa audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O que seria, por exemplo, uma prova irrelevante ou impertinente? Seria aquelas que não guardam relação, que não vão ajudar a resolver o processo. Então, para que provar que a vítima de um crime de latrocínio, ou seja, a pessoa que foi morta, possuía, por exemplo, uma doença terminal ou possuía uma doença grave? Ou ainda, para que provar que essa vítima era usuária de drogas? Isso não importa para o fato que está sendo analisado. Bom, além disso, né, além da gente ter o princípio da concentração, decorrente do princípio da oralidade, né, subprincípio da concentração, nós temos ainda o subprincípio do imediatismo. O que diz esse princípio? Diz que a prova tem que ser colhida pelo juiz imediatamente, diretamente junto às partes, né, mas o juiz tem que ter contato direto com a fonte da prova. Então, o juiz tem que ouvir diretamente a testemunha. O juiz ele tem que diretamente, né? A gente chama de imediatismo, mas seria mais fácil de entender se a gente pensasse em direto. O juiz tem que estar em contato direto com a fonte da prova. Então, ele tem que estar em contato direto com a
testemunha tem que estar em contato direto com a vítima, com o acusado, para que a prova seja produzida. Bom, além disso, a gente pensa também no princípio da identidade física do juiz, para complementar esse princípio do imediatismo. O que diz o princípio da identidade física do juiz? O juiz que presidir o processo, que presidir a produção de provas, que trabalhar durante o processo buscando as provas, né, presidindo o processo de forma geral, tem que ser o mesmo juiz que vai julgar, que vai proferir a sentença. É claro, esse princípio ele não é absoluto, até porque a gente não trata de princípios absolutos. Não existem princípios absolutos aqui nessa sistemática do Código de Processo Penal e nem constitucional. Pois bem, o que limita esse princípio da identidade física do juiz? É justamente os casos de afastamento do juiz, né? O juiz, vamos imaginar, o juiz morreu, não tem como, né? Ele dá a sentença, o juiz se aposentou, o juiz foi trocado de comarca, você tem uma série de possibilidades, né? Bom, e se a gente pensar o seguinte, quando um juiz emite uma carta precatória, quando um juiz faz uma sessão por videoconferência, isso não estaria violando o princípio da identidade física do juiz e o princípio do imediatismo? Não, a gente entende que não. Primeiro, novamente, esse é um subprincípio e ele também não é absoluto, né? Esses dois subprincípios, nem a identidade física do juiz, nem o imediatismo. Então, esses subprincípios eles têm que obedecer à possibilidade de prestação jurisdicional do Estado, ou seja, eles têm que obedecer à possibilidade de o Estado poder julgar. Imagina, você tem um país enorme, como o Brasil, enorme, então o cidadão cometeu um crime lá no Amapá. E aí, ele está morando lá no Rio Grande do Sul agora. Ora, é razoável cogitar que ele tenha que sempre se deslocar do Rio Grande do Sul lá para o Amapá, ou ainda, pode não ser o autor do crime, o réu, pode ser uma testemunha. É razoável a gente obrigar essa testemunha a se deslocar do Rio Grande do Sul para o Amapá para prestar um depoimento e chegando lá, às vezes, até a parte desiste da oitiva da testemunha? Imagina essa situação. Então, esses dois princípios eles têm que ser vistos em equilíbrio, né? Eles não podem ser analisados de forma a ser considerados superiores, né, à prestação do serviço jurisdicional por parte do Estado. O Estado tem o dever de julgar e ele vai utilizar os meios para fazê-lo. Além disso, né, no caso da videoconferência, o que nós temos é um recurso tecnológico que garante maior eficiência, ou seja, você produz mais gastando menos recursos. Então, esse princípio, a videoconferência atende até o princípio da eficiência. Então, a gente pode dizer que esses dois institutos, a carta precatória e a videoconferência, eles não são contrários aos princípios do imediatismo e da identidade física do juiz. Em verdade, eles até possibilitam a prestação do serviço jurisdicional. Outro subprincípio que a gente encontra, decorrente da oralidade, é a impossibilidade de recursos de decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são aquelas que não põem fim ao processo. Então, são aquelas decisões que resolvem questões incidentais ali, questões relativas ao processo, mas não põem fim ao processo, elas não julgam o mérito da causa. E quando a gente fala em irrecorribilidade dessas decisões, a gente está dizendo que, a partir do momento que tem uma decisão interlocutória, ela não pode ser atacada de modo algum? Não, a gente não está dizendo isso. O que esse princípio diz é: você não vai recorrer dessas decisões durante o processo para que não tenha paradas, o processo não fique parando o tempo todo, recurso atrás de recurso. Então, o que se faz? Para recorrer dessas decisões interlocutórias, elas podem ser recorridas em apelação, por exemplo, pode ser uma preliminar de uma apelação e pode ser recorrida também utilizando-se os remédios constitucionais, né? O mandado de segurança ou o habeas corpus. Bom, o último dos princípios que a gente vai olhar aqui, né, é o princípio do favor rei. O que significa esse princípio do favor rei?
ele decorre do princípio da isonomia. Novamente, o Ministério Público tem uma situação de superioridade em relação ao acusado. Para equilibrar essa situação de superioridade, o que esse princípio diz? A gente tem que dar garantias, dar tratamento diferenciado ao acusado, para que essa disparidade não seja tão grande. E quais garantias a gente tem? Quais garantias decorrem disso? Todo um tratamento diferenciado para o acusado. Então, a gente tem a vedação da reformatio impégios. O que isso quer dizer? O réu foi condenado e ele apelou. Da apelação dele, não pode sobrevir uma situação pior, mais gravosa do que a que ele tem. Ele foi condenado, recebeu uma pena de 15 anos e apelou. Aí o tribunal reforma aquela decisão e aumenta a pena dele para 20 anos. Isso não pode acontecer. Seria uma reformatio impégios, estaria piorando a situação dele. Então, para que a situação dele piore, o recurso não pode ser dele, o recurso tem que ser do Ministério Público. O contrário pode acontecer, o Ministério Público recorre e a pena é aumentada? Pode. O Ministério Público recorre e a pena é diminuída? Sem problema. O que não pode acontecer é o réu recorrer e ter sua situação piorada, sua situação agravada. Isso não pode acontecer. Além disso, a gente tem a possibilidade de revisão criminal por parte do réu somente. Então, só o réu pode entrar com pedido de revisão criminal, o Ministério Público não pode. A gente tem a possibilidade de absolvição por falta de provas. Então, se o Ministério Público apresenta as provas dele e não são suficientes para que haja uma condenação, pode haver a absolvição por falta de provas. Você não tem uma condenação. E, além disso, nós temos também a regra de tratamento, de julgamento do indúbio pro réu. Na dúvida, favorece-se o réu. Por quê? Se você tem uma dúvida, se você tem qualquer dúvida, quer dizer, meio que decorre daí que a produção de provas não foi eficiente, não sanou aquela dúvida. Então, na dúvida, o réu é favorecido. É outra regra, é uma regra de tratamento. Pois bem, a gente viu esses princípios, Nós vimos todos eles e a gente tem agora uma estrutura na cabeça para pensar no processo penal em relação às provas. A gente viu que existe uma liberdade ampla de provas, A gente pode produzir quaisquer tipos de prova, podem ser produzidas provas como prints de conversa, áudios gravados. Então, todos esses princípios, toda essa possibilidade de produção de provas, ela é limitada ali pela inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal. Todo esse conjunto que a gente viu de princípios, eles são concatenados, são bem colocadinhos, e eles vão dar subsídio nas nossas próximas aulas para poder continuar o estudo. Agora, uma vez que a gente terminou todos os princípios, vamos dar uma olhadinha no nosso quiz. Primeira questão. Sobre os princípios aplicados à prova no processo penal, marque a alternativa correta. As partes somente podem produzir provas listadas no Código de Processo Penal. Bom, a gente viu, pelo princípio da liberdade de produção de provas, que as partes podem produzir quaisquer provas. Elas não estão limitadas àquelas provas descritas no processo penal. Elas podem produzir provas não listadas. Vamos lá. B. Provas obtidas em contrariedade com normas infraconstitucionais podem ser admitidas em juízo, desde que autorizadas por decisão fundamentada. O princípio da vedação das provas ilícitas não fala isso. Em momento algum, diz que podem ser admitidas desde que autorizadas judicialmente. O que a gente viu é que as provas ilícitas elas podem ser admitidas pelo princípio da proporcionalidade, utilizando como fundamento o princípio da proporcionalidade, desde que em favor do réu. Mas não tem qualquer possibilidade de que provas ilícitas sejam admitidas por decisão judicial. Não faz sentido. Vamos lá. C. Uma prova produzida pela defesa jamais poderá ser usada para fundamentar uma condenação. Novamente, está equivocada essa afirmação. Por quê? A prova produzida pela defesa, uma vez ingressada ela no processo, não pertence à defesa, não pertence à acusação, ela pertence ao processo.
é o princípio da comunhão das provas. Significa que uma prova produzida pela defesa pode ser usada para condenação? Perfeitamente. Uma prova produzida pela acusação pode ser usada para absolvição? Perfeitamente. As provas pertencem ao processo. Vamos lá. Bom, letra D, provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias podem ser indeferidas pelo juiz. Sim, essa é a correta. A letra D diz que essas provas que são irrelevantes, impertinentes ou não guardam relação com o processo, elas podem ser indeferidas pelo juiz, sim, elas podem ser meramente protelatórias. Ou seja, a parte pode querer produzir a prova só para enrolar o processo. E aí o juiz pode indeferir, sim, a produção dessas provas. Vamos ver a segunda questão. Sobre os princípios aplicados à prova no processo penal, marque a alternativa correta. O princípio da liberdade probatória garante a possibilidade de produção de quaisquer tipos de prova, inclusive aquelas que violem normas infraconstitucionais. Bom, não é bem por aí. O princípio não garante a possibilidade de produção de provas ilegais. Ele garante a possibilidade de produção de quaisquer provas, mas ele é limitado pelo princípio da vedação de utilização de provas ilegais. Então, o que a gente tem é um equilíbrio. Posso produzir quaisquer tipo de prova, desde que elas não sejam ilegais. Vamos lá. O princípio do indubio pro societatis garante ao Estado a faculdade de produzir provas em detrimento das garantias constitucionais. Equivocado, totalmente equivocado, né? O Estado não tem o direito de usar provas ilegais, de modo algum. Ele não pode usar provas ilegais para condenação, ele não pode inserir provas ilegais no processo. Por outro lado, o acusado, ele até pode usar prova ilegal na sua defesa, né? É admitido desde que seja para a defesa, mas isso não dá a ele o poder de ficar colocando provas ilegais no processo. A gente vai estudar isso um pouco mais na parte de provas, né? Mas, a princípio, a gente sabe que existe a possibilidade de que o réu seja beneficiado por uma prova ilegal, mas ele também não tem o direito de inserir provas ilegais no processo. Vamos lá. Letra C. De acordo com o princípio da comunhão das provas, uma vez produzida a prova ela é comum, podendo ser aproveitada por qualquer uma das partes. Justamente, esse é o princípio da comunhão das provas. Uma vez que a prova é produzida, uma vez que ela ingressa no processo penal, ela pertence ao processo, podendo ser utilizada por qualquer uma das partes. Então, vamos dar só uma pincelada novamente. A prova é produzida pela defesa. É uma prova ruim para a defesa. Pode ser usada pela acusação? Pode. Ela é produzida pela acusação. É ruim para a acusação? Pode ser usada pela defesa? Perfeitamente. Então, o importante aqui é que a gente tenha em mente que, de acordo com esse princípio da comunhão das provas, a prova pertence ao processo. Uma vez que ela entra no processo, ela pertence ao processo. Ah, mas e antes dela entrar no processo? Antes dela entrar no processo, ela não existe. O que não existe, o que não está nos autos do processo, não existe. Então, o que a gente considera é só no processo. Ah, mas foi produzida uma prova antes de entrar no processo e aí a parte resolveu não colocar no processo. A outra parte pode usar essa prova que ela não colocou no processo? De jeito nenhum. Então, pensa o seguinte, prova documental. O Ministério Público conseguiu uma prova documental e ele desistiu de colocar essa prova no processo. Ela pode ser usada? Não está no processo, ela sequer existe, não é sequer considerada. A gente pode pensar ainda o seguinte, a defesa, né, o acusado, conseguiu um parecer. Ele conseguiu um parecer, entrou com assistente técnico e conseguiu um parecer. Só que esse parecer não foi juntado ao processo. Ela desistiu de juntar esse parecer ao processo. O Ministério Público pode usar essa prova? De jeito nenhum. Não está no processo, não existe. Vamos lá. Letra D. Provas ilícitas são aquelas que estão em desacordo com o texto constitucional. Provas ilícitas são aquelas que ofendem o texto constitucional e o texto legal, infraconstitucional também. Então, a gente não pode só limitar o texto constitucional. O texto infraconstitucional também, se for ofendido, gera uma prova ilícita. Sobre os princípios aplicados às provas no processo penal, marque a alternativa correta. Letra A. O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal, por não estar previsto na Constituição, pode ser relativizado pelo princípio do indubio pro societatis.
Equivocado, totalmente equivocado. Primeiro, porque esse princípio está previsto sim na Constituição. E segundo, porque ele não pode ser relativizado pelo princípio do indubio pro societatis. Não tem nada a ver. É o seguinte, é como se esse item aqui está dizendo o seguinte para a gente. Olha, ele não está previsto na Constituição, então outro princípio pode ser utilizado para que o Estado produza provas de forma ilegal, de forma ilegítima. De modo algum, o Estado não pode produzir provas de forma ilegal e ilegítima. Seria até um contrassenso muito grande você pensar que um processo criminal que é utilizado para averiguar, para analisar, para julgar ilícitos, se cometa um ilícito justamente para fazer esse julgamento. Não é olha que contrassenso, né? Então, você está sendo submetido a um processo penal, ou está submetendo alguém a um processo penal, para averiguar um crime, um ilícito cometido por essa pessoa, mas o Estado, eu mesmo, Estado, vou lá e cometo outro crime para poder punir essa pessoa. Não faz o menor sentido. Vamos lá. Letra B. O princípio da liberdade dos meios de prova garante a possibilidade de utilização de quaisquer meios de provas, independentemente de autorização judicial. Não são quaisquer meios de prova, independentemente de autorização judicial. Existem provas, existem meios de prova que demandam autorização judicial. Então, pense o seguinte, uma escuta telefônica, uma interceptação telefônica, é necessário que tenha autorização judicial. Então, essa questão está equivocada nesse sentido. Vamos lá. Letra C. Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória, sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal por se sujeitarem ao contraditório diferido. Exatamente. Olha só, as perícias realizadas, por exemplo, uma perícia de um local de crime, de um local de morte violenta, um local onde uma pessoa matou outra, né? Você tem que ser feita uma perícia naquele local, para que se busquem os vestígios que estão ali, para que se observe qualquer possibilidade de poder encontrar a autoria e para que se materialize o fato. Pois bem, uma vez feita essa perícia no local, não é possível realizar novamente, ela é irrepetível. Nós vamos falar disso na próxima aula, mas por enquanto a gente tem que saber que essa perícia ela é feita, ela é irrepetível, ela não pode ser novamente realizada, né? E, nesse caso, ela é produzida e enviada para o processo. E aí, depois que ela foi produzida, é que as partes vão se manifestar sobre ela. Então, a gente tem o chamado contraditório diferido ou postergado. O contraditório é jogado para o momento posterior. Então, nesse caso, desse item está certinho, é exatamente isso. Vamos lá para o nosso último item. Os princípios do contraditório e da ampla defesa não precisam ser respeitados quando se tratar de provas irrepetíveis, cautelares ou antecipadas. Vamos aqui comigo. A gente vai tratar desse tema de provas repetíveis, cautelares e antecipadas na próxima aula. Mas o importante aqui é saber que sempre os princípios do contraditório e da ampla defesa têm que ser respeitados, ainda que em momento posterior, né? É muito fácil a gente pensar o seguinte, durante a oitiva de uma testemunha, durante a prova testemunhal, a produção da prova testemunhal, é fácil a gente ver que a gente tem o contraditório sendo produzido ali naquele momento, né? Então, existe uma parte perguntando para a testemunha e posteriormente a outra parte pergunta para essa testemunha também. Então, é fácil ver o contraditório ali, né? Agora, no caso de uma prova pericial, é um pouco mais difícil, porque o levantamento pericial é produzido e, posteriormente, é que as partes vão se manifestar acerca da produção dessa prova. Mas, no caso aqui, sempre tem que ser respeitado, sempre. Esse item está equivocado, está errado, porque o contraditório e a ampla defesa são respeitados em todos esses casos. Bom, dessa forma, a gente tem que a letra C é a correta. O item C é o correto. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quiz, né, sobre os princípios. Essa foi uma abordagem dos princípios referentes à prova no processo penal. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a teoria geral da prova. A gente vai entrar explicando alguns pontos bem interessantes. Então, a gente se vê, eu agradeço a audiência e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube
TV Justiça Oficial.